Eu quero somente fazer a todos esses cumprimentos na pessoa do professor Vargas e dizer que me impressionou a expressão inicial de Sua Excelência quando se reportou a que o México é um país de desastres, referindo-se aos terremotos. E agora, o meu queridíssimo amigo e colega Adilson Dalari nos traz uma informação de uma outra cidade que nós não diríamos provavelmente que é uma cidade de desastres, mas que está acostumada a enfrentar essas questões. E a professora Mariana me cobra agora que eu fale da minha experiência. Eu começo motivando meus poucos minutos em relação ao que quero enquadrar dentro dessa evolução a que se referiu o professor Adilson, a minha experiência em São Paulo. Em 1996, todos os paulistanos se recordam, Adilson por hipótese, nós tivemos, logo no mês de novembro de 1996, um desastroso momento de chuvas. E nós assumiríamos o governo de São Paulo a 1º de janeiro de 1997. Eu fui convidado, faltando 5 dias para ocupar a secretaria. Foi honrada pelo professor Dalmo Dalari, irmão do meu querido amigo Adilson, que é a secretaria decano da organização mais antiga, que é a Secretaria de Negócios Jurídicos. E me cabia dar essa conformação, no sentido de arbítrio conformador que o Estado deve desempenhar, às questões que vinham de lá, já ficando crônicas, e que São Paulo buscava resolver através dos chamados piscinões. Por isso, eu acho que poderíamos imaginar que, no caso do Covid, que é o ponto fundamental desse nosso diálogo, né, porque estamos fazendo diálogos sobre desenvolvimento, empresa e sociedade, eu quero, nessa altura, cumprimentar a Universidade de Marília. Aliás, Mariana, quero lembrar que no início dessa pandemia, início, eu estava aí em Marília, né, fazendo uma aula, chamaria até de magna, não por mim, mas pela universidade, e fazendo parte de bancas de pós-graduação, agradecendo ao professor Jonathan. E, como sempre, quando eu falo de Marília, de Universidade de Marília, eu faço minhas homenagens ao reitor Márcio, um querido amigo de muito tempo. Mas, enfim, quando eu saí de Marília, estava começando essa pandemia. 4 dias depois, Mariana, não saí mais de casa. E estarei fazendo, no sábado, aqui, 5 meses que não chego ao hall do elevador, com medo dos meus 80 e poucos anos, né? E aí, por essa razão, eu estou com o professor Dalari, que nós evoluímos muito. Eu acho que o problema a discutir passa pela saúde, né? Considerada por todos como um direito, e direi até um direito fundamental categorizado entre os direitos sociais. E, assim, acho que esses direitos consistem não só em pretensões ou exigências, das quais diria que derivam expectativas legítimas, que as pessoas têm de modo isolado, mas, neste caso, as pessoas têm pretensões como membros da sociedade. Por isso, chamei o direito à saúde de um direito fundamental da categoria dos sociais. E por que elas têm essas pretensões? Porque elas vivem e não podem deixar de viver com os outros membros integrantes desta sociedade. E eu direi, então, que esses direitos constituem prestações do Estado,
incluindo atos estatais de imposição de normas, como aquelas que são indispensáveis ao exercício para a proteção do âmbito de liberdade. Falou-se muito nessa questão, eu chamo aí o início da colocação do professor Dallari. Então, o exercício, eu acho que dessa posição que estou falando, para a proteção do âmbito de liberdade. Assegurado esse âmbito pelo próprio direito fundamental à saúde e a outros tantos. E assim que, ao lado das pretensões, Mariana, encontramos também prescrições, determinações. Aí no sentido de um Santi Romano, de um Orlando Gomes, de um Alessi, daqueles que escreveram sobre essa questão das pretensões, das prescrições administrativas e das prestações administrativas. Então, a saúde é um direito de todos, diz a minha Constituição. E eu o enquadro como direito fundamental, e assim, entendo que, sendo um dever do Estado, tem, dentre as diretrizes para a sua prestação, a participação da comunidade, diz lá a Constituição do Brasil. Que participação será esta? Com dinheiro, com bens materiais? Direi, também, mas a participação da comunidade para entender aquela questão a que eu me referi da liberdade, do âmbito de liberdade. Por isso a discussão. Eu posso me dar o luxo de dizer que vou me contaminar com o coronavírus, porque eu não tenho importância, sou forte, sou bonito, sou herói, sou dono do mundo, tenho até caneta na mão para poder praticar atos oficiais, e por causa de tudo isso eu não quero ficar em casa. Esta é que é a questão do ponto de vista jurídico. Num país como o Brasil, que tem um princípio do bem-estar social engastado no artigo 3º da Constituição, dizendo que eles são retores dos princípios fundamentais nossos, da Federação e da República. Essa é a questão jurídica que se põe para os administradores. Então, como enfrentar, Mariana? Através de um planejamento. E eu considero os sistemas de planos da Constituição brasileira, objetivando metas para as despesas de capital e para outras tantas despesas dela decorrentes, para programas de duração continuada. Um país que tem uma legislação destas a partir da Constituição não pode chorar quando vem uma calamidade como esta. Portanto, para mim, já encaminhando para minha conclusão na participação desse diálogo, para mim as situações extraordinárias devem ser sempre previsíveis, ou seja, consideradas possíveis de ocorrer. E, por isso, elas têm de ser previstas. Eu me socorro, com a licença da professora Jussara, do artigo 393 do Código Civil, que me inspira para essas questões do fato fundamental, quando eu entendo que, neste fato, se ocorre tanto a força maior como o caso fortuito para as relações privadas, eu também acho que, num sistema de planejamento como tem o direito brasileiro trazido na Constituição, os governos devem sim se preparar. E sabe por quê? Porque esse sistema de planos, ele tem um plano plurianual, ele tem uma lei de diretrizes orçamentárias, ele tem um orçamento anual. O plano plurianual, professor Jorge, é preparado para 4 anos. Agora nós vamos ter alteração da administração pública. Os administradores que forem escolhidos pelo povo neste ano de 2020 encontrarão, pelo
plano plurianual traçado pelo seu antecessor, o ano de 2021 já prontinho no planejamento. As câmaras de vereadores, que são as que vão legislar, já encontrarão também prontinhas as metas estabelecidas por esse plano. Portanto, sempre previsíveis, devem ser previstas. E assim, a natureza dessa situação extraordinária exige da administração pública um escopo na sua atuação, porque se trata de proteção, como eu disse, do âmbito de liberdade, contendo nesse âmbito de liberdade não só os direitos fundamentais, mas também, agora vai para concluir, os deveres fundamentais. O que são esses deveres fundamentais? Dentre os quais eu posso incluir a promoção do bem-estar social. O professor Dall'Ari falou, sim, de leis emergenciais. Eu me lembro da França de 1918, com a Lei Fayot. Lembro dessa caricatura que houve no Brasil com a Lei Anastasia, não é? Desnecessária, mas tudo isso para o plano das relações privadas. Então, o coronavírus, causador do Covid-19, pelo seu potencial letal, pela sua repercussão em termos de pandemia, configura uma situação extraordinária, sim, e a administração pública, balizada pelo regime constitucional de proteção desse tal âmbito de liberdade a que eu me referi, tende a assegurar o exercício dos direitos fundamentais e tende a assegurar o cumprimento dos deveres fundamentais. O professor Dall'Ari lembrou que ele requisitou, fez requisições de bens. Tudo isso está previsto no nosso ordenamento jurídico. Então, professor Jorge, entendendo que a vontade da administração é a vontade do legislador, artigo 37 da nossa Constituição, trazendo o princípio da legalidade, eu direi que a Câmara Municipal da minha cidade, a terceira do país, a qual eu pertenço, forneceu todos os elementos à administração para que esta administração pudesse atender a essa situação extraordinária. Lamento apenas que no jogo democrático, não lamento o jogo democrático, estou dizendo que dentro dele, tendo, portanto, correntes políticas e política ideológica, nem sempre conseguimos, por exemplo, Mariana, no plano tributário, que emplacássemos a moratória. No caso das pessoas que foram impedidas de trabalhar, as pessoas não deixaram de trabalhar porque quiseram, foram impedidas, mas em nome desse âmbito de liberdade, elas também têm uma proteção no Código Tributário Nacional, que é uma lei integrativa da Constituição, para que não tivessem dificuldades vitais no plano, inclusive, do fim da pandemia, que não saberão como vão pagar os tributos. Sobretudo, o desgraçado do tributo sobre a propriedade, e não sobre o imóvel, como eu chamo o IPTU, é sobre uma qualidade de uma pessoa que é ser proprietário, sobretudo esse, Mariana, porque se eu sou proprietário e sou, portanto, uma viúva que perdi minha família, meu marido, etc., nessa pandemia, como eu vou pagar IPTU se ele não é um tributo que incide sobre uma atividade econômica, mas uma qualidade jurídica de ser proprietário? E num país que me assegura o direito de propriedade como um princípio e como um desses direitos a que eu me referi, neste país, os juízes devem estar preparados, porque o judiciário deve entrar também nessa questão do pós-pandemia para atenderem, numa situação extraordinária, os direitos e as garantias de cada cidadão neste país. Louvores ao professor Jorge pela exposição bonita que nos provocou para essa intervenção e meu abraço ao professor Adilson Dall'Ari, que também me motivou para chegar até
esse momento e até ultrapassar o tempo que me deveria ser dedicado. Muito obrigada.